Bom, pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas remotas, ok? Acredito que a gente já tenha avançado bastante aí nas nossas atividades, nas nossas aulas. Até agora, nós já trabalhamos 4 capítulos do livro, certo? Isso aí é uma boa evolução. Espero que vocês não tenham ficado com muita dúvida. Caso alguém ainda tenha alguma dúvida em relação ao que foi trabalhado, pode me mandar e-mail, pode me mandar WhatsApp, certo? Que a gente tenta responder. Até agora, nós fizemos alguns exercícios referentes a esses capítulos trabalhados, fizemos uma atividade de revisão, certo? Um exercício de revisão, e agora eu vou fazer uma atividade com vocês de correção de alguns exercícios que eu verifiquei que teve a maior incidência de erros quando vocês tentaram responder lá, ok? Então vai ser uma espécie de revisão e vou tirar a dúvida de uma parte da turma que não entendeu bem o conteúdo, certo? Então, vou compartilhar com vocês aqui a tela, só um momentinho. A gente vai trabalhar aqui, eu acho que umas 4 ou 5 questões no máximo, não tenho certeza, ok? E enquanto isso, a gente vai fazendo uma pequena revisão do que a gente já viu até agora, ok? Então vamos lá. Primeira questão trabalhada é essa aqui do capítulo 9, que fala sobre capitalismo e barbárie, ok? E ela diz o seguinte, é um texto de Cláudio Vicentino e Jean Paolo Dórigo, certo? E diz o seguinte: os primeiros socialistas, ao formularem profundas críticas ao progresso industrial, estavam ainda impregnados de valores liberais, atacando os grandes proprietários, mas tendo em geral muita estima pelos pequenos. Esses teóricos acreditavam que pudesse haver um acordo entre as classes. E o enunciado é o seguinte: os historiadores acima estão se referindo aos. E aí nós temos as alternativas aqui, certo? São 5 alternativas: aos socialistas científicos, socialistas utópicos, anarquistas, marxistas e socialistas liberais. Essa questão aqui, certo? Como o próprio enunciado já vai falando e o próprio texto já diz, ele está falando de... Opa, desculpa aqui. Ele está falando de socialistas, certo? Então, quando, quando você vem para as alternativas, de cara você já descarta aqui anarquistas, certo? Ou ele está falando de socialistas científicos, dos socialistas utópicos, dos socialistas liberais, ou talvez marxistas, né? Porque, de certa forma, o marxismo tem uma certa identificação com os socialistas, né? Com o socialismo. Então, vamos alternativa por alternativa. O texto, quando ele fala dos primeiros socialistas, aqueles primeiros pensadores que começaram a fazer crítica ao modo de produção capitalista, como Saint-Simon, Charles Fourier, Louis Blanc, ou até Robert Owen, esses primeiros pensadores, primeiros críticos do sistema capitalista, na realidade, eles não queriam uma ruptura total com o capitalista, com os capitalistas ou com o sistema capitalista. Eles queriam uma alternativa a isso. Só que o que acontece? Eles faziam a crítica, mas eles não colocavam nada efetivamente que pudesse modificar essa realidade, certo? Foi por isso que, posteriormente, certo, Marx, quando começou a estudar essas questões, ele acabou chamando esses pensadores de socialistas utópicos, certo? Utopia, que vem de sonho, ok? Então, Marx começou a chamar esses socialistas de socialistas utópicos, porque eles não traziam uma proposta clara. Eles apenas divagavam e sonhavam com um mundo melhor, mas não traziam uma proposta de como deveria modificar. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa B, socialistas utópicos. Então, essa primeira questão, ele trata dos primeiros socialistas que ficaram conhecidos, graças a Marx, de socialistas utópicos. Só para fazer
ainda uma referência a esse tema aqui, quando a gente fala de socialistas científicos, aí a gente tá falando justamente de Engels e Marx, né? Da disciplina científica que eles propuseram para uma sociedade mais igualitária e mais justa, né? Então, os marxistas que vieram depois desse ficaram conhecidos como os socialistas científicos. Por quê? Porque eles traziam uma proposta efetivamente científica para modificação do sistema capitalista, ok? E socialistas liberais, professor, pode? Não, até mesmo porque socialismo e liberalismo são antagônicos. Não pode existir um socialismo liberal, certo? A ideologia, a filosofia liberal é totalmente o oposto do que propõe o socialismo. Enquanto no caso o socialismo, propõe um Estado forte atuando na sociedade, os liberais eles propõem um Estado que se retira das questões econômicas e das questões individuais e deixa o próprio mercado ou as próprias pessoas se auto-organizarem. Beleza? Então, a alternativa B era a alternativa correta. Em relação ao capítulo 10, que fala sobre globalização e neoliberalismo, nós tivemos um pouco mais de dúvida, né? Eu acredito que umas 3 questões teve uma quantidade mais acentuada de erros, né? Então vamos a elas. Essa primeira questão diz o seguinte: qual dessas características abaixo, atenção aqui para o não, certo? Não correspondem ao neoliberalismo. E aí você tem as alternativas. Alternativa A, certo? Ele quer saber o que não corresponde ao neoliberalismo. Alternativa A, mínima participação estatal nos rumos da economia de um país. Essa questão está correta. O neoliberalismo justamente se propõe a isso, certo? A uma retirada do Estado na participação dos rumos da economia. Então a alternativa A está correta, a gente quer que não esteja correta. Alternativa B, política de privatização de empresas estatais. É justamente isso que o neoliberalismo propõe, certo? Acabar com as empresas estatais, eliminar ou pelo menos diminuir as estatais através de políticas de privatização para segundo os liberais, dar uma certa dinâmica ao Estado, para que o Estado não fique tão carregado, tão sobrecarregado, certo? E que o Estado passe a se preocupar apenas com questões essenciais. Alternativa C, abertura da economia para a entrada de multinacionais, corretíssimo. Isso faz parte das políticas neoliberais e da globalização, certo? Abrir o Estado, abrir a economia de um país para a entrada de empresas de fora, multinacionais, transnacionais. Então, a alternativa C também está correta. Alternativa D, posição contrária aos impostos e tributos excessivos. Essa também é uma política defendida pelo neoliberalismo, certo? Segundo a doutrina neoliberal, a partir do momento que o Estado se retira da economia, há essa possibilidade dele não precisar de tanto imposto, de tantos tributos para poder gerir o Estado, certo? Afinal de contas, para gerir um Estado é caro, né? Você precisa de subsídios para isso. E esses subsídios são retirados da onde? Do imposto que nós, cidadãos, pagamos. Então, para os neoliberais, a partir do momento em que o Estado ele não tem mais que intervir tanto na sociedade, através de políticas de redistribuição de renda, de bem-estar social, né? E ele deixa isso a par dos indivíduos e do mercado, ele não vai precisar de tantos tributos, né? De cobrar tantos impostos. Né? Então, nos sobrou a alternativa E, ok? Adoção de políticas públicas de redistribuição de renda e promoção do bem-estar social, que é justamente o contrário do que propõe o neoliberalismo. Como a gente quer a alternativa que não corresponde ao neoliberalismo, seria essa daqui, certo? Adoção de políticas públicas de redistribuição de renda e promoção de bem-estar social, certo?
O neoliberalismo não se propõe a isso, muito pelo contrário, certo? Ele defende a retirada do Estado, até mesmo porque, a partir do momento em que o Estado começa a adotar políticas de redistribuição de renda, como, por exemplo, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e por aí vai, ou então de promoção de bem-estar social, como educação gratuita para todos, sistema de saúde gratuito para todos, e isso acaba onerando o Estado e ele, consequentemente, vai precisar cobrar mais impostos e mais tributos dos seus cidadãos. Então, é justamente isso que os neoliberais não querem. Então, a alternativa correta aqui, que não corresponde ao neoliberalismo, é a alternativa E, adoção de políticas públicas de redistribuição de renda e promoção de bem-estar social. Ok? Ainda em relação ao capítulo 10, nós temos aqui uma questão sobre globalização, certo? Dentre as características da globalização, podemos citar, aí atenção aqui, galera, comecem a se familiarizar com isso aqui, exceto, ou seja, com exceção. Muito cuidado quando forem fazer qualquer prova, qualquer atividade, certo? O Enem é cheio dessas, não vou dizer pegadinhas, mas é porque o aplicador das provas, eles querem saber se o aluno, além de dominar o conteúdo, além de dominar a teoria, ele também tem condições de ler e interpretar texto, certo? Então, quando ele coloca aqui esse exceto, ele está querendo que você ache a alternativa que não se enquadra às características de globalização. E isso tem demais. É uma questão de atenção na hora de responder a prova. Leia o enunciado com calma. E aí, vamos lá. Dentre as características da globalização, podemos citar exceto, ou seja, nós temos aqui 5 alternativas, sabemos que dessas 5, 4 estão corretas e uma está errada. E é justamente o que a gente quer, a exceção. Ok? Então, são características da globalização o aumento das relações econômicas entre os países. Essa é uma característica da globalização? Então, não é essa a resposta correta. B. Informações disseminadas instantaneamente? Também. Isso é uma característica da globalização, principalmente nos dias de hoje, né? Com empresas como Google, né? Com o WhatsApp, Twitter, próprio Facebook, com a troca de e-mails, né? Onde você pode fazer uma transação econômica, uma transação financeira de um país para outro de modo quase que instantâneo. Então, essa alternativa B está correta, faz parte das características da globalização, só que a gente quer a exceção, né? Surgimento de empresas multinacionais e transnacionais também é uma característica da globalização. Atenção aqui, certo, para multinacional e transnacionais. Basicamente, refere-se ao mesmo tipo de empresa. Ela só tem uma diferençazinha sutil aqui, é porque as multinacionais ela tem várias sedes espalhadas pelo mundo, enquanto as transnacionais ela tem uma sede única, baseada num determinado país, no seu país de origem, e apenas as filiais espalhadas pelo mundo. Mas basicamente é a mesma coisa. Essa aqui é uma das características da globalização, ok? Alternativa D, economia fechada e nacionalizada. Opa, tá aqui a possível questão que a gente está procurando, certo? Economia fechada e nacionalizada não combina de forma alguma com a globalização. Não é uma característica da globalização, até mesmo porque não tem como um país que tem uma economia fechada ou nacionalizada, quando fala em economia nacionalizada, quer dizer o seguinte, que esse país ele dá prioridade, certo, às empresas locais e não deixa que empresas de fora, transnacionais e multinacionais, entrem no seu território, ok? É o caso de países como a Coreia do Norte, por exemplo. Então, a alternativa D é a alternativa que a gente está procurando, que não faz
não é uma característica da globalização. A alternativa E vai dizer o seguinte: surgimento de blocos econômicos e diminuição de barreiras comerciais, que também é uma característica da globalização, como a criação da União Europeia, do Mercosul, qual o Brasil faz parte, do BRICS, né, que o Brasil faz parte junto com a Rússia, a Índia e a China, né? Então a alternativa correta é a alternativa D, certo? Ainda sobre o capítulo 10, né? Como eu disse, mais na frente vocês tiveram muitas dúvidas nesse capítulo aqui. É uma questão sobre neoliberalismo ainda, onde ele fala o seguinte: o neoliberalismo é uma doutrina socioeconômica que retoma os antigos ideais do liberalismo clássico ao propor a mínima intervenção do Estado na economia. Com relação ao exposto, assinale a alternativa correta, certo? Ele quer agora a correta. Então, ele quer a alternativa que traga justamente o que é o neoliberalismo. Na alternativa A, ele vai dizer o seguinte: o neoliberalismo propaga os ideais socialistas. Opa! Eu já falei em uma questão um pouco mais atrás que socialismo e neoliberalismo ou liberalismo são doutrinas antagônicas. Então, essa questão aqui já está de cara errada, né? Neoliberalismo propaga os ideais socialistas e critica toda política capitalista de forma alguma. Alternativa B: o Brasil nunca adotou políticas neoliberais. Essa alternativa também está errada, certo? O Brasil, desde a década de 90, vem intensificando a adoção de políticas neoliberais. Na realidade, na década de 90, com Fernando Henrique Cardoso, o neoliberalismo entrou com força no Brasil, certo? E de lá para cá ele vem só crescendo e aumentando a sua influência no Brasil. Até durante os 13 anos de governo do Partido dos Trabalhadores, que se diz um partido de esquerda, as políticas neoliberais elas não foram abandonadas, né? Você vê, inclusive, as concessões que foram feitas no governo Lula e Dilma de aeroportos, de rodovias, de portos, né? De certa forma, é uma política de privatização, onde o Estado ele abre mão de controlar esses aeroportos, portos e estradas e entrega, dá a concessão para a iniciativa privada. Então, são políticas neoliberais. Então, essa alternativa está errada. O Brasil ele adota e vem adotando desde muito tempo políticas neoliberais. Alternativa C: os estados neoliberais estimulam a política do bem-estar social, certo? Não, certo? A ideia é que os estados neoliberais, quando o estado ele é neoliberal na íntegra, é de não adotar políticas de bem-estar social, né? Que na Europa chama-se de welfare states, né? Que são as políticas de redistribuição de renda, políticas que visa amenizar o sofrimento de pessoas que estão desempregadas, de moradores de rua e tal, coisas desse tipo. Então, para o neoliberalismo, não cabe esse tipo de política social, até mesmo porque o Estado não tem recurso para isso, haja vista que ele opta em cobrar menos impostos do todo da população. Então, já que ele não tem tanto recurso, ele não tem como investir nisso aí. Alternativa D: essa doutrina, o neoliberalismo, combate as privatizações de empresas e defende a intervenção estatal na economia. Gente, é justamente o contrário, né? O neoliberalismo, ele não combate a privatização, muito pelo contrário, ele incentiva a privatização, a tendência é ele privatizar o máximo que puder as empresas estatais, certo? E ele não defende a intervenção do Estado na economia, ele defende que o Estado ele se retire da economia de um país. Então, nos sobrou a alternativa que, se vocês lerem, é justamente o inverso do que diz aqui a alternativa D. Ó.
O neoliberalismo defende privatizações de empresas estatais e menor participação do Estado na economia. Ok? Então, a alternativa é a alternativa correta. Eu acho que com isso a gente encerra o capítulo 10 sobre globalização e neoliberalismo. Vamos seguir adiante. E aí nós temos agora uma questão do capítulo 11, o mundo do trabalho e a educação, onde ele traz um cartoon aqui, certo? Galera, muito cuidado com questões que tem cartoon, que tem desenhos, certo? Questões que tem charge. Quando vocês virem uma questão dessa, observe a charge, o cartoon como um todo. Leia se tem algum rodapézinho aqui, leia do que se trata, certo? Observe a imagem, certo? Faça uma leitura da imagem. Muitas vezes, o conteúdo que está aqui, a imagem, ele diz muito mais do que o enunciado. Às vezes, ó, o enunciado aqui pequenininho, aí quando você vai olhar aqui, ó, você tem muita informação que pode ser vista e pode ser retirada daqui. Faça uma leitura crítica, certo? Do cartoon, da charge, dos desenhos que vocês encontrarem nas provas do Enem, por exemplo. Aqui, observando aqui rapidamente, você já consegue aqui, ó, inferir que nós vemos aqui uma pessoa, essa pessoa é um trabalhador, porque ele está com um capacetezinho, aquele capacete de trabalhador aqui, certo? Engraxando, certo? Ele está trabalhando como engraxate, ou seja, é um trabalhador, mas pelo jeito ele está desempregado aqui, está trabalhando como engraxate. Engraxate é um símbolo de trabalho precário, né? De subemprego. Então, ele desempregado, tal, certo? Engraxando as botas aqui de uma máquina, de um robô, certo? E aqui no muro, aqui nessa parede, você vê um cartaz dizendo assim, não há vagas, certo? Ou seja, você já consegue perceber que isso aqui é uma fábrica, certo? Uma fábrica, aí na parede da fábrica está dizendo não há vagas, e aqui dentro você tem robôs trabalhando aqui, ó, com cano na mão, circulando para lá e para cá, você vê aqui algumas usinas, certo? Então, olhando essa imagem, você já observa o quê? Nós temos uma fábrica onde os robôs estão trabalhando lá e, consequentemente, já que tem robôs trabalhando, certo? Os seres humanos estão desempregados. Está aqui o pobre do trabalhador, certo? Engraxando sapato. Beleza? Então, galera, fazendo essa análise da imagem, vamos à questão. Considerando-se a dinâmica entre tecnologia e organização do trabalho, a representação contida no cartoon é caracterizada pelo pessimismo em relação a. Ou seja, esse cartoon ele está trazendo uma ideia pessimista em relação ao quê? Certo? Alternativa A, ideia de progresso. Alternativa B, concentração do capital. C, noção de sustentabilidade. Ele está falando alguma... Você conseguiu enxergar nesse cartoon alguma relação com sustentabilidade? Alternativa D, organização dos sindicatos. Tem alguma coisa a ver com sindicato isso aqui? Você está vendo alguma referência ou inferência a sindicato aqui? Alternativa E, obsolescência dos equipamentos. Certo? Para quem não sabe, a obsolescência é o envelhecimento programado de alguma coisa. Certo? Você compra, por exemplo, uma TV, ela tem um período de obsolescência, um tempo que ela vai durar. Normalmente uma TV dura 4, 5 anos no máximo e já pifa, certo? Isso chama-se obsolescência. Então, existe alguma referência em relação a isso aqui? Não, né? Então, a alternativa que melhor se enquadra no que está se pedindo é a alternativa A, ideia de progresso, certo? O cartoon traz um pessimismo em relação à ideia de progresso, né? Segundo o que o cartunista tentou colocar aqui, na medida que a tecnologia for crescendo, que o progresso for aumentando, as máquinas vão tomar conta do ambiente de trabalho, que vai acabar gerando desemprego e as pessoas vão migrar para o subemprego, certo? Trazendo para os dias de hoje, por exemplo, à medida que a tecnologia aumentou com a tecnologia de GPS, de Google Earth e tudo mais, o que você tem é uma crescente no número de trabalhadores informais que estão trabalhando com aplicativos, certo? Entregadores de
de aplicativos como o iFood, motoristas de aplicativo como Uber, né, como 99, por aí vai. Esses trabalhadores, de certa forma, são como os camelô de um tempo atrás, certo? Eles ocupam empregos informais, porque eles não têm carteira assinada, eles não têm nenhum tipo de registro, certo? Há um certo tipo de informalidade nesse tipo de trabalho, certo? Gerado pelo avanço tecnológico, ok? Então, a alternativa correta é a alternativa A, é a isso que ele se refere, beleza? Sobre o capítulo 12, né? Capital, Desenvolvimento Econômico e a questão ambiental, eu acho que esse capítulo está bem em voga, né? Devido aos acontecimentos atuais que a gente está vendo na mídia a todo instante. Ele fala o seguinte: o Brasil enfrenta diversos problemas ambientais que prejudicam as diferentes espécies que aqui vivem. De acordo com o IBGE, 3 problemas ambientais são os mais relatados no Brasil. Marque a alternativa que indica esses problemas, ok? Essa é uma questão de Enem, se eu não me engano, e é bem antiga, mas parece que é atual, né? Parece que ela é bem atual. As alternativas. Alternativa A, poluição do solo, poluição atmosférica e contaminação por metais pesados. Lembrando o seguinte, que quando você tem questões muito parecidas assim, você tem que estar atento para ver qual é a que se encaixa melhor, que está mais correta, certo? Provavelmente você vai achar que todas estão corretas, mas vai ter uma aqui que está mais que é a mais correta para você marcar, ok? Então, alternativa A, poluição do solo, poluição atmosférica e contaminação por metais pesados. Tudo isso a gente vê. Você vê poluição do solo através de problemas de resíduos sólidos que a gente não tem ainda muito bem estabelecido em todo o país, poluição atmosférica devido à incidência de muitos automóveis e algumas fábricas que ainda poluem, contaminação por metais pesados, principalmente nas áreas de garimpo, ok? Você tem contaminação por metais pesados, já falou, desmatamento e caça, todos esses são problemas ambientais no Brasil, certo? Mas não tão evidentes, então essa questão B também está fora, certo? Poluição atmosférica, queimadas e caça, a gente está vendo agora o problema das queimadas, só que a caça, embora seja um problema ambiental no Brasil, ela não é tão acentuada, certo? No Brasil. Alternativa D, assoreamento dos rios, né? Desmatamento e queimadas. Olha, desmatamento e queimadas. Esses dois problemas andam juntos, né? Normalmente os fazendeiros, o que é que eles fazem? Eles desmatam e depois, para dar fim àquela mata que eles derrubaram, eles tocam fogo e esse fogo acaba se espalhando. Ou o contrário, para poder desmatar, eles primeiro queimam, né, efetuam as queimadas, destroem tudo e depois eles fazem a limpeza recolhendo lá os resíduos que ficaram. E o assoreamento dos rios, que é o quê? É a junção de sedimentos no fundo dos rios devido ao quê? Desmatamento, certo? E aí o que acontece? Quando você desmata aquela mata ciliar que fica no leito dos rios, a areia acaba entrando ali, certo? Ou até o depósito de sedimentos por lixos e tudo mais, e acaba provocando o assoreamento de rios, ok? Então essa alternativa D provavelmente seja o que nós estamos procurando. A alternativa E, queimadas, olha a queimada aqui de novo, poluição do solo e contaminação por metais pesados. Como eu já disse, embora contaminação por metais pesados seja um problema e a poluição do solo também seja um problema, eles não são tão evidentes no Brasil, certo? Quanto como eu já falei, o desmatamento, a queimada e o assoreamento. Então, a alternativa correta aqui, a mais correta, a que a melhor responde o que nós estamos pedindo, nós estamos querendo, é a alternativa D, ok? Sobre a questão sobre as questões ambientais mais urgentes no Brasil hoje. Outra questão aqui sobre o capítulo 12 é a seguinte:
a inovação nas tecnologias produtivas e a mecanização e a utilização de insumos para melhorar a produtividade e diminuir as perdas por causas naturais, provocaram significativos impactos no meio ambiente. Galera, quando fala aqui em utilização de insumos para melhorar a produtividade e diminuir as perdas, a gente está falando aqui em defensivos agrícolas, certo? E adubação química. Isso acaba provocando problemas ambientais seríssimos, como a poluição do solo, dos leitos dos rios e por aí vai, certo? Vamos ao que se pede aqui. São impactos ambientais decorrentes da produção agrícola, exceto, ou seja, atenção no exceto. Ele quer saber aqui a alternativa que não está correta. Então, você tem 5 alternativas, 4 estão corretas e ele quer a que não está correta. São impactos ambientais aqui. O desmatamento é um impacto ambiental? É. Contaminação do solo é um impacto ambiental? É, devido ao uso de agrotóxicos e defensivos agrícolas. Reuso da água. Opa, reuso da água como impacto? Muito pelo contrário. O reuso da água é um recurso utilizado, certo? Para tentar diminuir os efeitos dos impactos ambientais. Então, a alternativa que não se enquadra no que nós queremos, provavelmente seja aqui a C, porque poluição da água é um problema ambiental e assoreamento dos rios também. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Beleza? Galera, com isso a gente encerra a nossa revisão, ok? Espero que tenha servido para tirar as dúvidas daqueles que ainda tinham algum tipo de dúvida. Eu peço somente que vocês façam a atividade que eu enviei o link junto com esse vídeo aqui e espere aí as próximas aulas que nós vamos abordar outros capítulos, beleza? Até mais, saravá!